Muito boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retornamos pela graça e pela misericórdia de Deus, única e exclusivamente, para continuarmos a conversar e a meditar na palavra de Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, em tudo aquilo que o Senhor nos tem despertado para falar. E vamos compartilhar nessa noite, lá no livro de Atos, capítulo 16, onde leremos a partir do verso 16 e até o verso 34. Atos capítulo 16, verso de 16 até o 34. Nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos
todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então, o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então, insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e, com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Meus amados irmãos, esse é um texto maravilhoso. É um texto maravilhoso porque nós temos aqui de Deus inúmeras lições. Temos aqui eventos sobrenaturais e temos o maior evento sobrenatural de todos, que é a conversão de uma vida, a salvação de uma vida. E não apenas de uma vida, mas de várias vidas, pois os da casa do carcereiro, o texto é claro, todos foram salvos. É maravilhoso ver como as coisas aconteceram. Vejam bem, qual foi o contexto? Paulo e Silas tinham ido até a Macedônia. De lá, dentro da cidade de Filipos, eles ficaram vários dias. Ficaram em casa de Lídia, que conheceu também o Senhor Jesus. Ficaram ali alguns dias na casa dela, e ela tendo também sido convertida. Pois muito bem. Ainda no tempo em que eles estavam ali, o texto nos diz no versículo 26 que, indo eles, ou seja, Paulo e Silas, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Nós podemos falar, sem dúvida alguma, inúmeras coisas sobre esse texto. Mas vamos falar apenas alguns pontos chaves que vão nos ajudar a entender o que o Senhor quer nos falar nesse momento. Em ocasião futura, se Deus assim nos permitir, vamos nos aprofundar, pois realmente há aspectos aqui muito importantes e odiernos para conversarmos, tendo como base este texto. Pois muito bem, o texto nos diz que eles estavam indo para o lugar de oração. Eles estavam então se ocupando das coisas de Deus. Eles estavam procurando servir a Deus. Eles estavam procurando fazer aquilo para o que Deus os tinha chamado. Eles estavam se ocupando em executar aquilo que o Senhor os ordenou fazer, aquilo que o Senhor os mandou fazer, aquilo que o Senhor colocou em seus corações, mas, sobretudo, aquilo para o que Deus separou as suas vidas.
Pois bem, eles não estavam então se ocupando com outras coisas. Eles não estavam se ocupando em cuidar das coisas e interesses do mundo ou de coisas ligadas ao mundo. Eles estavam indo para o lugar de oração. Quando a gente vai para o lugar de oração, e entenda isso, muitas coisas podem acontecer. Algumas vezes nós interpretamos essas coisas como sendo de domínio do inimigo, ou de atuação do inimigo, ou de vitória do inimigo, ou não conseguiu orar agora porque o inimigo agiu. Não dê esse cartaz. O texto diz claramente que eles estavam indo para o lugar de oração e alguma coisa aconteceu. O texto diz que nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Vejam bem, eles não foram procurar, Paulo e Silas não foram procurar essa jovem. Eles foram para o lugar de oração. Eles estavam em serviço, eles estavam a serviço de Deus, estavam com suas vidas entregues a Deus. Eles estavam integrados na intimidade com Deus. Eles estavam indo ali para orar. Mas aprove a Deus, nesse momento, dizer: vocês são meus filhos, são meus servos. Eu poderia falar muitas coisas com vocês ali, vocês poderiam ter grandes experiências comigo ali no lugar de oração, aleluia. Mas a experiência que vocês vão ter agora é outra. A experiência que vocês vão ter agora é outra. Mas vocês vão ver que eu estou falando com vocês, estou falando por meio de vocês, e estou fazendo uma coisa tremenda por meio de vocês. O texto diz que era uma jovem escrava, era uma jovem e era escrava. Fico imaginando quantos jovens, quantas pessoas com tanto futuro pela frente são escravos. Não, mas eu não sou escravo de ninguém, eu sou dono da minha vida, eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que bem entendo e ninguém tem nada com isso. Lamento dizer, mas dependendo do que você faz com a sua liberdade, você está assim escravizado. Nós conversamos aqui há algum tempo atrás sobre os jovens que passam horas e horas e horas na academia, querem ter um corpo saudável, outros querem ter um corpo atlético, outros se dedicam a isso de modo quase sacramental, em virtude de competições esportivas, são atletas, mas outros fazem isso sem medir esforços para alcançar uma compleição física invejável. E muitas vezes querem pegar atalhos. Então utilizam esteroides, utilizam anabolizantes, utilizam bombas, o nome que se queira dar. E o efeito disso, a médio prazo, no organismo é devastador. Há pessoas que sofrem os efeitos disso, mesmo anos depois de já terem parado o seu consumo. São pessoas que gostam, outras são pessoas que gostam de usar a sua liberdade para sair, para dançar, para beber, para correr com um carro na rua, também já conversamos sobre isso. Outros se tornam escravos de outros tipos de vício, como, por exemplo, o cigarro, como, por exemplo, a bebida. Não estou aqui com um discurso moralista. Nós estamos falando daquilo que não faz bem à pessoa. Está provado cientificamente que o fumo não faz bem a ninguém, nem a quem fuma e também aqueles que estão ao redor daqueles que o fumam. Nem mesmo os chamados cigarros eletrônicos estão livres disso. Já há suspeitas, digamos assim, fortemente lançadas, que a concentração de determinados patógenos no cigarro eletrônico
no cigarro eletrônico chega a ser ainda maior do que em outros. Há os que bebem. Eu faço isso apenas para me divertir socialmente. Mas quantos não têm aí dirigido sob o efeito de bebidas alcoólicas e causam acidentes? E acidentes que vitimam não apenas a eles próprios, mas também a outras pessoas, a outras famílias. Quantas tragédias a gente tem ouvido, a gente tem tomado conhecimento pelas notícias, pelos jornais. Não raras às vezes, ainda que fuja do local do acidente, sem prestar socorro, claro, porque nesse momento a noção de responsabilidade não lhe cabe. Só lhe cabe a noção de liberdade para fazer o que bem entende. Mas a noção de responsabilidade por arcar com as consequências disso, não. O fato é que muitas vidas são ceifadas ou sofrem tamanhos danos no seu corpo, no seu organismo, que algumas ficam paraplégicas, tetraplégicas, outras com limitações importantes de movimentos, outras perdem partes do seu corpo, partes de órgãos ou órgãos. Isso é muito sério. É claro que talvez você não goste do que eu esteja falando, mas pense bem. Se você não consegue ter domínio sobre isso, se isso foge ao seu controle, então você é escravizado. E eu só fiz esse parêntese aqui nesse momento para dizer, você é escravizado por aquilo que você não tem domínio. Se eu quiser eu paro de fumar agora. Eu conheço até algumas pessoas que tomaram essa decisão, levaram a cabo e realmente não fumaram, mas na verdade são regras à exceção. Exatamente, são exceções à regra. Por quê? Porque são pessoas que, isso daí, elas conseguiram dominar esse vício, se libertaram desse vício por elas próprias. Mas, por outro lado, há muitas pessoas que não conseguem fazer isso e se submetem a tratamentos e se submetem a inúmeras terapias para se ver livre disso. E o que não dizer das drogas? O fato, meus queridos, é que esta jovem aqui me chamou a atenção, por isso era uma jovem, e era uma jovem escrava, era uma jovem escravizada. Muitas vezes a escravidão vem na mente. Sim, muitas vezes a escravidão vem na mente. Às vezes você é escravizado por determinados pensamentos de uma corrente ideológica que você está habituado a ouvir. Às vezes você é escravizado por uma coisa que você normalmente no seu grupo de trabalho, de estudo, no lugar onde você vive, aquele é o pensamento dominante. E pelo fato de você estar ali, querer ser aceito, aquele pensamento começa a ser tolerado e daqui a pouco começa a ser aceito por você. Mas aí que está o problema, ou melhor, aí que está a questão. Quando eu tenho um determinado tipo de pensamento que me impede de analisar outros pensamentos, ou que me impede de analisar outras formas, ou outras ideologias, ou quaisquer outras coisas, ou seja, se eu me recuso terminantemente a analisar outros dados, a analisar outras possibilidades, ou seja, utilizar o raciocínio que eu tenho para conhecer outras coisas, então isso significa dizer, na verdade, que aquele pensamento já tomou conta de você, e se você demonstra tal intolerância a quaisquer outros pensamentos, isso já mostra o quanto você está escravizado por aquele tipo de pensamento. Muitas vezes nós tendemos a dizer, as fotos falam por si, os fatos falam por si. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Há pouco tempo eu estava assistindo, ver como é que isso acontece.
Eu estava assistindo um culto com minha esposa e, pelo ângulo da câmera, houve um determinado momento que mostrou a jovem que estava liderando o louvor, devidamente paramentado, é lógico, com máscara e tudo, e afastados um do outro, mas um determinado momento em que o pastor estava pregando, a câmera mostrou atrás do pastor, ou do lado do pastor, porque a câmera estava aqui desse lado do pastor, mostrou lá a cabine onde fica a bateria. E o ângulo de incidência daquela imagem sugeriu fortemente, que tanto ela quanto o baterista estavam ali naquele ambiente fechado, restrito daquela cabine de bateria, não é? E ela estava usando máscara e ele não. E eu fiquei pensando, ou era o contrário, mas eu cheguei até a comentar com a minha esposa, falei, amor, veja bem, o ambiente ali é restrito, é pequeno, então não dá para manter uma distância segura. E ali estavam as pessoas, e estavam ali ela e o baterista, e eu falei, ainda por cima um deles não está usando máscara. E aquilo me entristeceu e aquilo me preocupou, porque que tipo de imagem está sendo mostrada para as pessoas, ou seja, como é que nós estamos lidando com essas questões nos cultos? E eu, como pastor, me preocupo com isso. Mas eu, como pastor, eu não tenho uma preocupação muito maior do que a preocupação do próprio pastor daquela igreja. Mas a imagem, vejam bem, a imagem naquele momento teve uma impressão muito forte comigo. Veja bem. Daqui a pouco, olha como é que isso é tremendo. Daqui a pouco, aquela jovem se movimenta. E ela vai vindo, o pastor estava encerrando a mensagem, ela começa a se movimentar e saindo em direção assim vindo na verdade em direção ao próximo, assim, ao pastor, e colocando a máscara, mas o jovem continuava na cabine, ela estava do lado de fora. Mas como a cabine era transparente, e não havia assim uma luminosidade capaz de favorecer a diferenciação de localização de ambos, pareceu-me que eles estavam no mesmo lugar, e não estavam. Ele estava dentro da cabine como baterista, e ela estava do lado de fora aguardando o momento da sua participação no culto. Mas a impressão que nos deu foi essa, ou seja, então muitas vezes a nossa mente é realmente enganada. Isso significa dizer que muitas vezes nós somos levados a emitir opiniões ou a pensar determinadas coisas que na realidade não correspondem ao fato real. E como é que muitas vezes você se comporta diante disso? Não é? Vejam o que diz o texto. Era uma jovem escrava. Aqui, neste caso, a escravidão é porque ela estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, e aqui está a escravidão, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Aqui não diz que os eventos futuros estavam certos ou não. Aqui não diz que ela tinha, digamos assim, um score de acertos. Só diz que ela era usada, tomada pelo inimigo, por esse espírito, para prognosticar eventos futuros,
E isso gerava dinheiro, muito dinheiro para os seus senhores por meio dessas adivinhações. Por quê? Porque há pessoas que são também escravas desse tipo de coisa. Ah, vamos ouvir o que o guru tal tem a dizer. Ah, vamos ouvir o que aquele camarada, aquele coach, já tem até coach evangélico, aquele coach vai dizer o seguinte: não, vamos assistir aquela palestra que aquela ali é uma sacerdotisa de primeira, ela tem uma palavra, ela tem um hábito, ela tem uma prática, é uma pessoa realmente visionária, é uma pessoa realmente sobrenatural. E são pessoas que são escravas disso. Outras são escravas de autoajuda e várias outras coisas. São pessoas suscetíveis a isso. E são pessoas que, pelo momento de fragilidade que estão vivendo, seguem esse tipo de coisa. Por exemplo, como esse agora que nós estamos vivendo de Covid-19. Mas vejam bem, esse é o preâmbulo desse contexto. O texto ainda nos diz que, seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Ora, é lógico, claro e evidente que ninguém quer ter, digamos assim, um rompe-filas, ou um arauto, ou um anunciador, ou um batedor, digamos assim, como esse. Por quê? De fato, Paulo e Silas e aqueles que estavam com eles, como o médico Lucas, eles realmente eram servos de Deus Altíssimo. Ponto. Só que quem era esta moça, tomada por esse espírito maligno, para dizer isso: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação? Ora, era verdade? Era. Mas quando é dita pela boca desta moça, tomada por esse espírito maligno, sugere tudo, menos que eles realmente eram servos do Deus Altíssimo e muito menos anunciando o caminho da salvação. Por quê? Porque se esse espírito estava dizendo isso, já se coloca já em xeque. Um demônio não pode falar a verdade. Segundo, a não ser que seja para cumprir o que a Bíblia diz a respeito das obras do inimigo: matar, roubar e destruir. Então não vem com essa dizer que ele esteja dizendo uma verdade, anunciando uma verdade, porque ele não é para isso. Segundo, quando ele diz que estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, parece que ela está falando cheia de sabedoria. Não, ela, de jeito que ela está falando, parece que realmente ela tem conhecimento desse Deus Altíssimo, parece que ela realmente tem conhecimento dessas pessoas, parece que ela realmente tem conhecimento do caminho da salvação, não é? Talvez a gente deva continuar a ouvir a esta moça e não a eles, porque afinal de contas, se ela está dizendo isso a respeito deles, se ela está dizendo isso a respeito desse caminho que eles estão anunciando, então ela é que sabe mais do que eles. Perdão, ela sabe muito mais do que eles. Então nós não precisamos desses homens aqui para falar sobre isso. Vamos ouvir a ela. Vamos dar ouvidos ao que ela está dizendo. Então aquilo que em tese parecia ser, digamos assim, um aspecto de veracidade, de verdade incontestável, de alguém que realmente poderia ter esse conhecimento, poderia ter essa sabedoria, poderia ter essa base para falar, na verdade não era isso. O que ela queria era denegrir a imagem de Paulo e de Silas e das pessoas que estavam com eles. O que ela queria, na verdade, ou seja, o espírito que nela estava, e por isso que falava essas coisas, era querer desviar a atenção deles para si próprio. Ora, de onde é que nós vamos poder pensar
que uma boca que fala maldades ou que fala maldição ou que defende uma série de coisas erradas e antibíblicas vai poder, aleluia, ter autoridade para falar de alguma coisa na palavra de Deus? Se há pessoas por aí com aparência de cristão, ou com comportamento sugerindo que possam ser cristãos, mas se pregam valores que não estão de acordo com a palavra de Deus, se assumem posições de agressividade, de intolerância, se assumem posição de rebelião contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus, que assume uma posição de ofensividade aos valores da palavra de Deus e aos valores cristãos, como essa pessoa vai dizer que tem contato com Deus, que conhece a Deus, que conhece a sua palavra e que conhece o caminho da salvação? Não pode. Não tem como. Não tem como. A mesma árvore não pode destinar frutos bons e frutos maus. Uma árvore não pode produzir frutos bons e frutos maus. Ou ela produz frutos bons, ou ela vai produzir frutos maus. Vejam o texto, e há muitas pessoas hoje, se dizendo cristãs, se dizendo evangélicas, dizendo que estão afirmando as suas posições com base na palavra de Deus, e não estão. Porque um versículo, ou alguns versículos, não traduzem a palavra de Deus, que tem que ser analisada na sua totalidade, no seu contexto. Não para defender uma ideologia, principalmente, e não para defender a sua posição pessoal ou o seu entendimento pessoal. Ou seja, eu vou pegar a palavra de Deus, dar uma conformada aqui, dar uma melhorada aqui, dar uma alterada aqui, para que ela fique de acordo com o meu pensamento. E alguns ainda que chegaram a propor alterações e extração de trechos da Bíblia para defenderem as suas ideias. Continuemos. E ela insistiu em agir assim por vários dias, porque quando alguém faz isso, não faz apenas uma vez. Aquilo se torna um combate. Aquilo se torna uma prática rotineira, a do confronto e a da provocação. Porque tais pessoas fazem isso. Aqui o Espírito nessa pessoa estava fazendo isso declaradamente. Ora, aqui nós já temos outra lição. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele, diz a palavra de Deus. Aqui está dizendo claramente, não era o Espírito de Deus que aquela jovem escrava tinha. Ela insistiu em agir assim por vários dias, confrontando, provocando, instigando, talvez querendo que houvesse ali uma tremenda discussão, uma tremenda contenda, uma tremenda divergência, um tremendo debate. Finalmente, diz o texto, Paulo irritou-se com aquela atitude, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo não é determinado por mim, nem por você, nem por ninguém. Esse tempo é determinado por Deus. Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se não à jovem escrava, porque ele sabia que não era ela que estava falando aquelas coisas. A nossa luta, o nosso combate não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais, as hostes da maldade nos lugares espirituais. Vejam bem, dirigiu-se ao Espírito e a ele repreendeu, exclamando, ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Saiu por quê? Porque na autoridade do nome de Jesus, o espírito tem que sair. O mal tem que sair. O mal não vai ficar
na autoridade do nome de Jesus. O mal não vai prevalecer na autoridade do nome de Jesus. O que fizeram os senhores daquela jovem, antes escrava e agora, pela graça e misericórdia de Deus, liberta? Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, porque eles só queriam saber disso, eles não queriam saber do bem-estar dela, enquanto ela estivesse servindo aos seus propósitos, ou seja, aos propósitos daquele que eram senhores dela, enquanto ela estivesse dando frutos para eles, enquanto estivesse dando lucro, ou seja, enquanto ela fosse útil para os propósitos desses senhores, estava tudo bem. Não era o bem-estar delas realmente que eles queriam. Eles queriam que os seus interesses fossem alcançados, fossem atingidos. Não importa que preço. Não importa que preço. É claro que eles, extremamente irritados, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, porque eles tinham o hábito de se reunir e debater sobre os assuntos da cidade. E os arrastaram para a praça principal. Ora, aqui não diz que Paulo e Silas, ficando revoltados, não, isso daí eu não aceito isso de jeito nenhum, eu vou lhe descer o braço, eu vou lhe agredir, não toca em mim, não vem com essa que não tem. Não teve esse confronto. Preste atenção, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, aleluia. As nossas armas são armas espirituais e contra essas não há nenhuma arma neste mundo capaz de derrotar o poder do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Vejam bem, levaram então Paulo e Silas diante das autoridades e foram apresentá-los aos magistrados locais. Olha, utilizando a estrutura dos magistrados locais, utilizando as estruturas de poder existentes, e os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Poderiam ser de outra nacionalidade, fala, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Roma nunca esteve preocupada com a religiosidade de quaisquer outras coisas. Ela não se preocupava com isso. Tanto é que ela procurava não se intrometer nas questões religiosas dos judeus, desde que ficassem ali sob o tacape romano, sob o domínio romano, e não os incomodasse, poderiam ter os valores e os costumes deles sem nenhum problema. Ora, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Agora, aqueles homens, vamos tirar os sendo judeus? Esses homens perturbam a nossa cidade. Porque o grande problema é que para eles houve uma grande perturbação. Como sendo judeus, aqui está entre vírgulas, nessa versão da King James atualizada, foi um adendo, foi um plus. Mas o que eles estão dizendo é: estes homens perturbam a nossa cidade. Agora, o que foi que esses homens, Paulo e Silas, fizeram para perturbar a cidade? Expulsaram o demônio de uma jovem que estava escravizada. Fez-lhe um bem. Libertou aquela jovem. Sabe quantos anos mais ela poderia viver daquele jeito? Indefinidos anos. Se o poder de Deus não entra para libertar você da sua escravidão, se o poder de Deus não entra, não intervém na sua vida para separar você do poder das trevas, do poder do diabo,
você fica escravizado. E você não tem chance de escapar sozinho. Só Jesus pode transformar a sua vida. Só Jesus pode libertar você. Só Jesus pode lhe transmitir a verdade, não a boca de um espírito. E só Jesus pode transformar a sua vida, libertar você, trazer você do reino das trevas, transportar você do reino das trevas para o reino maravilhoso da luz de Jesus Cristo. E disse ainda, como um plus, sendo judeus, ou seja, vieram fazer o que aqui? Né? Vieram fazer o que? Vieram perturbar a gente. Né? Pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Na lei romana não tinha nada disso. Ela era escrava, ok, dos seus senhores. Paulo não chegou lá e Silas e disseram, olha, você não vai mais servir aos seus senhores, pregando a rebelião da escrava contra os seus senhores. Ela libertou, Paulo e Silas libertaram a escrava da escravidão espiritual. Tanto é que o texto diz, no versículo 19, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Ela continuava sendo escrava. Eles não violaram a lei romana. Mas já não era mais escrava de um demônio. Não era mais escrava de um espírito que a usava para fazer essas coisas, para se enaltecer, para se exaltar e por isso ainda dar dinheiro para os proprietários dela. No final das contas, esse espírito é que estava fazendo a festa ali, maligna. Então foram e apresentaram aos magistrados locais. Os magistrados deveriam saber fazer o julgamento correto, não é? Antes de os magistrados falarem, uma multidão unânime os atacou. Uma multidão unânime os atacou. Porque basta um. Basta um dizer, eu vi isso, olha, basta um. Eu vi aquilo. Lembra da história que eu acabei de falar sobre a visão que você tinha de duas pessoas na cabine, na verdade não eram duas? Mas se eu digo aquilo, se eu paro de assistir ali o culto, e dali em diante eu começo a dizer, eu vi, eu estou convicto que a minha opinião está verdadeira e não cabe discussão. Mas é sempre algo que a gente não sabe. Sempre alguma coisa a gente não sabe. E a continuação, e a gente continuar a assistir, melhor dizendo, aquele culto, demonstrou que aquilo que nós estávamos achando e tomando como verdade, na verdade era um engano. Nós fomos enganados pela nossa própria visão. A multidão, então, unânime os atacou, porque basta você inflamar uma multidão com qualquer discurso, com frases de ordem como essa, né? De ordem, entre aspas, né? Pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Praticar o quê? A verdade, a justiça, o amor ao próximo, o amor, sobretudo o amor a Deus e o amor de Deus transbordando nessas vidas, alcançando a vida dessa jovem. E os magistrados. Aí os magistrados tomaram posição, né? Parece que a opinião pública ali deu uma ênfase, deu um impulso para eles, né? Uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ainda expuseram. Vamos rasgar essas pessoas mesmo? Vamos rasgar as vestes dessas pessoas mesmo? Vamos expor essas pessoas aqui? Vamos expor essas pessoas aqui? Vamos rasgar as vestes dessas pessoas? Vamos expô-los ao ridículo? Vamos mostrar para eles que quem manda aqui, na verdade, somos nós? Vamos mostrar para eles. Eu tenho o poder de rasgar a sua roupa. Você vai fazer o que comigo agora? Eu sou o magistrado.
rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Vejam bem, os magistrados não tomaram conhecimento de mais nada. Foram na opinião daquelas coisas todas que estavam acontecendo, naquela unanimidade maligna que estava ali. Vejam bem, ordenaram, rasgaram as roupas. Vamos expor a vida deles aqui, olha. Vamos fazer de tudo para expor a vida deles aqui, ó. E vamos ordenar. Eles vão ser muito açoitados. Vamos açoitá-los com varas. Mas eles não tinham sido julgados. Não teve um processo. Parece que já houve uma condução antes mesmo do processo, né? Vamos açoitá-los com varas. Depois de tê-los espancado muito. Eu ouço, certo tempo atrás, eu ouvia dizer na linguagem futebolística de uma figura folclórica no futebol carioca. Essa figura dizia assim: aos meus amigos, tudo. Aos meus inimigos, se possível, um rigor pior do que o da lei. Eles foram açoitados com vara. Então, depois de tê-los espancado muito, não teve julgamento e não teve nenhuma dosimetria dessa pena, em tese, né? Os jogaram na prisão. Quando se diz espancado muito com varas, imagine o sujeito agarrado, aprisionado, não reagiu. O texto não diz que houve reação, que houve insurreição, que houve insubordinação, que houve rebelião, que houve recusa em obedecer, que houve recusa em fazer nada. Paulo e Silas foram selvagemente espancados ali. Selvagemente espancados. Se coloquem no lugar deles. Aquelas varas açoitando você, chocando-se contra o seu corpo, contra as suas costas, dilacerando você, porque 1, 2, 3, 4, 5, a resistência da pele vai embora. Depois disso tudo, depois de tê-los espancado muito, e sem ter aferido culpabilidade, o jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro. Vejam bem, a multidão unânime os atacou, mas quem foi que os espancou muito? O texto nos dá a entender que os magistrados primeiro rasgaram as roupas deles e em seguida ordenaram que fossem açoitados com varas. Então foram os magistrados que mandaram que tudo aquilo acontecesse. Depois de tê-los espancado, muitos jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Quando se faz uma recomendação dessa ao carcereiro, eu estou dizendo, se você tem atenção aos demais, eu quero que você tenha muito mais atenção com esses daqui, porque eles estão pregando aqui a rebelião contra Roma, estão aqui pregando a rebelião contra as coisas que nós acreditamos, estamos aqui pregando a libertação, estavam aqui pregando a resistência ao domínio romano? Não. Eles estavam ali pregando os valores do reino de Deus. Foram para isso, eles estavam indo para o lugar de oração. Lembram-se do início do texto? Estavam se ocupando com as coisas de Deus. E quando a gente se ocupa com as coisas de Deus, isso incomoda. Quando o povo de Deus se ocupa com as coisas de Deus e não alinha suas vozes às vozes do mundo, incomoda. O povo de Deus incomoda. Eu não quero ouvir esse povo. Estão aqui causando tumulto. Esses homens, sendo cristãos, sendo evangélicos, estão propondo que a gente adote costumes, aleluia, que a gente adote aqui pensamentos e costumes que a nós não é lícito acatar e tampouco praticar. Ora,
Esse foi o crime deles, então? Esse foi o crime deles? Eles não raptaram a jovem, não colocaram ideias na cabeça da jovem, não sumiram com a jovem, não pagaram passagem para a jovem fugir dos seus senhores como escrava fugida. Isso sim era pena de morte. Eles pregavam, estavam ali para pregar o evangelho do reino, estavam ali para realmente dizer qual era o caminho da salvação. Aí alguém vai dizer, vê como é que o inimigo é sujo, né? Foi ali, foi tirar eles do caminho da oração, provocar essa confusão toda, para provocar essa confusão toda. Olha o estrago, olha o problema, olha a dor que ele causou na vida de Paulo e Silas. Os planos de Deus muitas vezes não são compreendidos por nós. Parece que Deus está perdendo, né? Aleluia! Parece que Deus está perdendo, não é? Parece que Deus está perdendo o controle, parece que Deus está perdendo o combate. Como é que ele foi deixar isso acontecer com Paulo e Silas? Aleluia! Como é que Deus está deixando essas coisas todas acontecerem? Será que Deus não está vendo tudo que está acontecendo aí no mundo espiritual? Deus não está vendo? Aleluia! Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo porque eu perdi um parente, um amigo com Covid-19? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vai parar com isso? Que Deus de amor é este? Os planos de Deus não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O agir de Deus não é o nosso agir. Deus tem propósito em todas as coisas e a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas e esse tempo também é subordinado aos propósitos de Deus. Aqui parecia que Paulo e Silas estavam perdidos. Estavam sofrendo. Quem disse que eles não sofreram? Eles sofreram humilhação pública. Eles sofreram aquelas agressões. Eles viram todo mundo ficar contra eles. Sabe o que é todo mundo ficar contra você? Sabe o que é todo mundo, povo de Deus, ficar contra você? Preste atenção, acorda no que Deus está lhe dizendo. E o que foi que ele diz? O que o texto diz aqui? Aquele carcereiro, recebendo tamanha instrução, eu vou redobrar os cuidados. Esses homens devem ser piores, os piores criminosos. Esses homens são perigosíssimos por causa das ideias erradas, esses costumes, a nós romanos o é lícito acatar e tampouco praticar. Eu não quero ouvir esses homens aqui, eu não quero que esses homens permaneçam aqui. Eu não quero ouvir essas coisas. Eu me recuso a ouvir essas coisas. Vou tratá-los, então, como verdadeiros criminosos, os piores criminosos que poderiam ter. Vou lançá-los no cárcere interior. O que é o cárcere interior? Era o lugar mais seguro e mais vigiado da prisão. É aquele que, exatamente por ser mais no interior, mais no subterrâneo, era o mais protegido de todos. E ainda por cima, vejam bem, e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles não apenas estavam aprisionados dentro das cadeias, dentro daquela cadeia ali. Era na cadeia mais interna, era na cadeia mais profunda. E ainda por cima, mesmo com as mãos presas, eles não estavam satisfeitos. Vou prender esses homens junto ao tronco também, prender os pés deles no tronco. Todas as medidas de segurança para calá-los, para humilhá-los, para aprisioná-los. Daqui vocês não vão sair, daqui vocês não vão falar mais nada. Essa palavra, essa verdade não vai ser mais pregada. Aleluia! Essas coisas não vão ser mais ditas aqui e vocês vão sofrer o castigo. Ninguém aqui vai ver vocês, ninguém aqui vai ouvir vocês. Prendeu os pés deles no tronco. E agora? O que será que Paulo e Silas estavam pensando? Deus nos abandonou?
Deus nos deixou, vamos nos entregar agora às lamúrias. Vamos nos entregar agora à tristeza. Vamos nos entregar agora à murmuração. Vamos nos entregar agora a toda sorte de pensamentos que realmente não agradam a Deus. E dando com isso vitória ao inimigo. Porque ele quer mais é que você realmente pense que tenha certeza que Deus abandonou você. Veja o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Olha como é que isso aqui é tremendo. Paulo e Silas, humilhados, envergonhados, publicamente, sofrendo internamente, creio eu, o julgamento que foi feito de suas vidas e de suas pessoas, a maneira como foram vistos, a maneira como foram taxados, a maneira como foram julgados, a maneira como o quadro, o tipo de pessoa que eles eram, como isso foi pintado para as pessoas, estavam ali. E feridos fisicamente por causa dos açoites com varas, eles estavam, Paulo e Silas, com os pés presos, todos machucados, com os pés presos no tronco, estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Então não era uma oração de lástima, de lamento. Eles estavam ali orando e entoando hinos de louvor a Deus. E olha que tremendo. Enquanto os demais presos os ouviam. Os demais presos os ouviam. Esses presos, aprisionados, estavam ouvindo Paulo e Silas orando a este Deus e louvando e glorificando a esse Deus. Esses presos, vendo a situação deles, já estavam imaginando quem são esses homens. Esses, sendo judeus e tendo sofrido tantas coisas, esses são judeus, estão aqui agora depois de apanharem, depois de serem envergonhados, depois de serem rotulados como pessoas malvadas, maldosas, com pessoas com coisas não aceitáveis para aquela cidade, para aquela ilustre cidade, aquela ilustre sociedade. Esse Paulo e Silas, quem são essas pessoas agora que estão aqui? Esses que são judeus, estão aqui agora, mesmo machucados, com grilhões, com os pés presos ao tronco, machucados na alma, machucados na mente, machucados severamente no seu corpo. Ainda estão orando, perto da meia-noite, e deviam estar esgotados. E deviam estar esgotados fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Eles estavam ali orando e entoando hinos de louvor a Deus. Quem são esses homens? Por que eles estão fazendo isso? O que os leva a fazer isso nesse momento? Que força é esta? O que há com esses homens? O que há dentro desses homens que os motiva a fazer isso? De repente, o texto nos diz, no versículo 26, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Alguém vai dizer, mas o terremoto é um fenômeno sísmico, é uma coisa natural. Vamos continuar a prestar atenção no texto? De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, não posterior, no mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Como é que um fenômeno sísmico, puramente um fenômeno sísmico,
e a fazer com que todas as portas se abriram. Vejam bem, se os alicerces da prisão foram abalados, danos estruturais ali aconteceram. Mas não houve desmoronamento. E a coisa foi tão controlada, o efeito disso foi tão controlado, e muita gente não se apercebe disso, é que as portas, todas as portas do cárcere foram abertas. Então, se você tem um terremoto e os alicerces são abalados, muitas vezes tende mais para um lado do que para outro. Algumas podem abrir e outras podem se fechar ainda mais. Podem emperrar, podem dificultar o resgate. É o que acontece com terremotos. Mas esse terremoto veio para demonstrar que Deus continuava no controle. Os alicerces da prisão foram abalados. Daquele momento, nesse mesmo momento, não foi um efeito posterior. Não teve uma intervenção humana ali. Vamos aproveitar, vamos escavar, vamos fazer de tudo aqui para a gente abrir essas portas e fugir daqui, no caso dos presos. Não. Todas as portas se abriram. E olhem ainda mais. E as correntes que prendiam a todos se soltaram. As correntes que prendiam a todos, um fenômeno sísmico, não ia abrir correntes de ninguém, quanto mais de todos. Percebem o poder de Deus agindo? O carcereiro despertou do sono. Com um terremoto desse, nem o carcereiro, já imagino eu também, agitado com as coisas que tinham acontecido ao longo do dia, também estava cansado. Mas o terremoto fez com que o carcereiro fosse despertado do sono, e alguma coisa, algo de Deus tem que acontecer para despertar você do sono. Deus, quando quer despertar alguém do sono, ele faz alguma coisa extraordinária. Porque só assim as escamas vão cair dos seus olhos. Porque só assim os seus ouvidos vão ser abertos. Porque só assim você vai conseguir enxergar as coisas espirituais. Todas as portas se abriram, não ficou uma só fechada. E as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada. Sim, ele tinha que ter uma espada, porque ele era o carcereiro, a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Ele pensou: que relatório eu vou prestar para os magistrados que me ordenaram tomar conta de todos esses presos aqui? Que relatório eu vou poder prestar? Quer dizer, então, que o terremoto liberta todo mundo e todo mundo vai embora? E você não consegue pegar ninguém, você não consegue capturar ninguém? E aqueles que estavam lá no cárcere interior, eles chamaram tanto a minha atenção para aqueles que estavam lá no cárcere interior. O que vai acontecer comigo? Vejam bem que ele não chegou a examinar a situação toda. Ele simplesmente despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, no escuro, desembainhou sua espada a fim de se matar. Por quê? Pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. A conclusão foi dele, não que tivesse acontecido. Quantas pessoas concluem as coisas apressadamente, com bases em fatos que só podem ser verdade, ou com base em fatos aparentes, ou uma verdade aparente, mas que não é verdade. Acabei de falar da visão que a gente teve das duas pessoas na cabine de bateria, que não era assim. Parecia que as duas estavam ali, mas não estavam. E eu agradeci muito a Deus pela lição que Ele me deu ali. Precisamos tomar cuidado nas nossas conclusões e, sobretudo, na nossa fala. Por isso que a palavra de Deus diz: seja tardio o homem para falar. Seja tardio em irar e seja tardio para falar também. Paulo,
gritou. O texto não dá a entender que Paulo tinha visto o que o carcereiro estava fazendo. Não, o texto não diz que Paulo ouviu o barulho do carcereiro. Normalmente a bainha da espada poderia ser uma bainha metálica, mas também poderia ser uma bainha de couro. O texto não diz que Paulo ouviu, poderia ter ouvido o carcereiro desembainhando a sua espada, não. Paulo simplesmente gritou: não te faças isso. Eu não sei qual foi o movimento que o carcereiro fez, de repente apontando a espada para si próprio, ou para o seu pescoço, para o seu ventre. O texto não fala. Mas Paulo foi certeiro no que ele gritou: não te faças isso. Eis que estamos todos aqui. Para pessoas que estavam ali pregando a rebelião, em tese, estavam todos ali. Ninguém saiu, ninguém fugiu, porque Deus não faz nada mal feito. Aí o carcereiro pediu luz. Diante do grito que Paulo deu, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo aceitado, mesmo cheio de dores, ele gritou: não te faças isso. Eis que estamos todos aqui. Ninguém fugiu da prisão. A sua responsabilidade está preservada, a sua reputação está preservada, o desempenho do seu cargo está preservado. Ninguém vai poder lhe acusar de negligência. Ninguém vai poder lhe acusar de você ter feito ou contribuído para isso. Eis que estamos todos aqui. Nessa hora, então, o carcereiro pediu luz. Para examinar a situação, como ele estava imaginando antes, não. Mas agora ele pediu luz. Há situações, meus queridos, que nós precisamos pedir luz. Há inúmeras situações em que a gente não tem conhecimento das coisas e a gente precisa de uma luz iluminando essas coisas para que a gente possa realmente ver e entender o que está acontecendo. Quando o carcereiro recebeu a luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Eu imagino como ele devia estar tremendo. Há poucos minutos atrás, ele havia desembainhado a sua espada e iria atentar contra a sua própria vida, iria se matar. Ele esteve a pouco de perder a vida para si próprio, para os seus medos, para os seus temores, para as suas conclusões precipitadas. Ele viu o pior quadro possível, sem enxergar direito. A mente dele foi tomada por um pavor. E o quadro em si sugeria, mas que não era verdade. Aí, além de estar trêmulo, por isso, creio, ele viu a situação, houve o tremor, os alicerces foram abalados, mas não houve desmoronamento. As portas se abriram, não houve impedimento para as portas se abrirem. Elas não ficaram desniveladas para não, simplesmente se abriram. Não houve pedras caindo sobre as portas para impedir que elas não se abrissem. E as correntes que prendiam a todos se soltaram. Ele ficou trêmulo, além de quase praticamente perder a sua vida, a praticamente ter se suicidado, esteve a ponto de se matar. Ele viu então o quadro geral. Ele pediu luz. Ele recebeu luz. A tocha foi lá procurar, foi lá ver o que tinha acontecido. Ele foi lá para dentro. Às vezes nós temos que imergir, ou melhor, a gente tem que entrar no cerne do problema. A gente tem que verificar realmente toda a situação antes da gente chegar à conclusão. E a gente vai ver, poxa, mas que besteira que eu ia fazer. Eu estava a ponto de fazer algo terrível. Eu estava pensando totalmente errado. Eu estava totalmente errado nos meus pensamentos.
Eu estava totalmente errado nas minhas conclusões. E esses pensamentos e essas conclusões, fundados em falsas premissas, iam me fazer tomar uma atitude extrema, uma decisão extrema de acabar com a minha vida. Os magistrados lá em cima, eles foram extremamente precipitados. Eles não viram os fatos. Pelo fato de serem magistrados, talvez achassem que não deveriam pedir luz, né? Não deveriam correr para dentro da situação, dentro do processo, dentro do contexto, dentro dos fatos, para aí sim, tendo um panorama geral de tudo, ouvindo todos os lados, vendo todos os ângulos, vendo todas as perspectivas, aí decidir. Eles não se arrependeram. O carcereiro aqui, pela graça e misericórdia de Deus, pôde ver toda a situação e todo o quadro. Ele vendo que não tinha controle sobre absolutamente nada. Ele era o carcereiro, ele era o dono dali, ele que mandava ali, ele que tinha o poder ali naquele lugar. Ele viu que, na verdade, ele não tinha poder sobre coisa alguma. Ele não ordenou aos prisioneiros, vocês não saiam daí. Ele já tinha, para eles, todo mundo já tinha ido, embora já tinha fugido. Ele não teve voz de comando, ele não teve nenhum poder, nenhum domínio sobre aquela situação. Tudo aconteceu sem ele dizer, eu quero, eu não quero, eu concordo ou não concordo. Aconteceu porque Deus quis que acontecesse e assim fez. Foi para isso que Paulo e Silas foram levados para lá. Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Este daqui é o cume, é o clímax. O que eu preciso fazer para ser salvo? É a pergunta crucial da vida dele, porque eu estava a ponto de me matar agora. Eu estava a ponto de me matar agora. O que eu preciso fazer para ser salvo? Vocês estavam ali machucados, açoitados, humilhados, vilipendiados, triturados emocionalmente, estavam orando e louvando a Deus, os presos ali, todo mundo ouvindo, e eu ia tirar a minha vida. Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser assim como vocês? Vocês têm algo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os de tua casa. E assim ele fez. Naquela mesma hora da noite, ou seja, já em plena madrugada, na verdade, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos. E logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Então subissem à sua casa, levou-os à sua casa, lhe preparou uma mesa farta, com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Num instante, um homem que ia perder a sua vida, um homem que ia perder a sua casa, um homem que ia perder a sua família, não ia mais ver a sua família, porque ele iria tirar a sua própria vida. Ele ia perder tudo. E aqui, ele recebe a sua vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Ele vê a sua casa e todos os seus da sua casa sendo salvos por Jesus Cristo. Então ele que ia perder a sua vida, ganhou novamente e uma nova vida em Jesus. Ele que ia perder a sua família, a ganhou novamente. Só que dessa vez em Cristo Jesus. Ele que não ia ter mais casa, não ia ter mais nada, ia para um lugar muito ruim. Ele continuou desfrutando da alegria, da comunhão, da convivência, do amor da sua família na sua casa. Isso é o que Jesus fez por ele. Para ali, para esse momento, Paulo e Silas foram levados. Às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, a dor e o sofrimento na nossa vida cristã, e muitas vezes, e a gente não entende, muitas vezes a gente não entende. Mas algumas coisas a gente não pode perder de vista. Primeiro, Deus está no comando da nossa vida, Deus está no controle da nossa vida, e nós somos instrumentos de Deus nas mãos dele para o seu querer, para a sua boa, perfeita e agradável vontade, não só para nós,
mas é para aqueles que estão ao nosso redor. As feridas de Paulo e Silas iriam sarar. Mas aquela situação do carcereiro, se ele tirasse a sua própria vida, aquilo seria irreversível. Se você se sente aprisionado pelo Covid-19, se você acha que você está num cárcere interior dentro da sua casa, se você se vê ferido, se você se vê machucado, provavelmente você está. Mas faça como Paulo e Silas fizeram. Orem a Deus. Você ao menos não está preso no tronco. Às vezes você talvez até se sinta preso no cárcere interior. Mas você pode orar a Deus, você pode louvar a Deus. Então aí no interior da sua casa, no interior de onde você se sente preso, aprisionado, restrito nos seus movimentos, restrito na sua liberdade de ir e vir muitas vezes. Você não pode se descuidar de cuidados e de certas coisas. Ore a Deus. Louve a Deus. É o que eu preciso fazer, porque o Senhor primeiro prega para mim, primeiro fala comigo, e é o que você precisa fazer também. Você vai ver que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Deus livrou Paulo e Silas. Deus libertou Paulo e Silas. Deus fez com nenhum dos presos escapar. Deus não faz nada pela metade. As coisas de Deus não são assim assodadas, feitas de qualquer maneira. Ops, como se Deus tivesse... É impossível. Deus assim, fui pego de surpresa agora, o que eu vou fazer? Vou pensar num plano B, num plano C. Não tem isso. O plano de Deus é sempre A. É aquele plano que Ele quer, que Ele vai fazer e vai fazer. E não tem ninguém que impeça isso. Ninguém. Eu não sei o que aconteceu com os magistrados ali. Ou melhor, eu soube que, a gente sabe pelo texto, a gente continua a ler, que eles ficaram com grande medo. Porque eles, na sua sapiência, né, no seu juridiquês, na sua interpretação pessoal do que tinha acontecido, né, na visão que eles emprestaram à situação de acordo com os sentimentos deles, cometeram um grande erro. Claro, eram humanos. Nós somos humanos, nós todos erramos. O que nós fazemos com os erros que cometemos é o que vai determinar quem vamos ser amanhã. Eles foram surpreendidos com a informação de que eles também eram romanos. Suplicaram desculpas. Para eles estava tudo bem. Mas, conduzindo para fora da prisão, rogaram para que se retirasse da cidade. Mas a obra de Deus foi feita ali. O objetivo de Deus não foi confrontar os magistrados. O objetivo de Deus foi mostrar para aquele povo, naquela cidade, para aqueles magistrados, inclusive, que Ele é Deus. Ele quis salvar aquele carcereiro, quis salvar a casa daquele carcereiro. Ele quis que o poder dele fosse testemunhado por todos os que estavam ali naquela prisão. Quem fez isso? Deus usou a quem para fazer isso? Paulo e Silas. Envergonhados, humilhados, feridos emocionalmente, feridos fisicamente, mas servos de Deus incondicionalmente. E como servos de Deus, mesmo aprisionados, eram livres para orar a Deus e para louvar a Deus. Meu querido, minha querida, talvez você esteja com dor agora, chorando a perda de um ente querido, de um amigo, talvez enternecido com o sofrimento de tantas pessoas.
Talvez você se sinta aprisionado, talvez você se sinta mal. Você é livre em Jesus Cristo. Ore a Deus. Louve a Deus. E da mesma maneira como aconteceu algo tremendo nessa cidade, nesse lugar, em relação a essas vidas, coisas tremendas vão acontecer também na sua vida. Digo isso pela autoridade da palavra de Deus. Coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Coisas tremendas Deus vai fazer por meio da sua vida. Porque mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, você continua sendo a voz que ora a Deus, que louva a Deus. E os presos ao redor vão lhe ouvir. As pessoas aprisionadas ao redor vão lhe ouvir. Terremotos vão acontecer, alicerces de muitos lugares, de muitas pessoas, aleluia, vão ser abalados, aleluia. Oh, glória a Jesus, a multidão de pessoas que vai ser liberta. Não vão escapar. Não. Vão ser libertas. É diferente. Seja você essa vida. Seja você esse servo de Deus, anunciando que só Jesus Cristo salva, de que você crê no poder de Deus, de que Deus não foi derrotado, que Deus não foi abandonado, Deus não perdeu a chance de dominar, que Deus continua sendo Senhor e soberano sobre tudo e sobre todos, usando os momentos, usando os tempos, usando as pessoas, usando os fatos, para dizer e reafirmar que Ele é Deus. E você, como serva desse Deus vivo, desse servo de Deus ou do Deus Altíssimo, esse Deus que você conhece, vai usar a sua vida para alcançar a muitos outros. Salvar outros carcereiros, salvar outras pessoas que estejam aprisionadas, salvar as pessoas das casas dessas pessoas. Ser instrumento nas mãos de Deus, mas, sobretudo, orando e louvando a Deus, deixe que Deus trate suas feridas. E deixe que Deus, enquanto esteja cuidando das suas feridas, Ele levanta pessoas para também lavar as suas feridas. E, ao mesmo tempo, você ser bênção na vida de outras pessoas, sendo instrumento de Deus para a salvação dessas pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu peço desculpas em termos pelo tempo. Hoje foi o estudo mais longo que a gente fez, mas eu transmiti exatamente aquilo que Deus me deu para transmitir. Que essa palavra possa ser ouvida várias vezes por você, porque realmente o tempo é longo, são muitas coisas para a gente pensar e certamente quando você estiver lendo o texto e ouvindo essa mensagem, certamente o Espírito Santo de Deus vai falar com você aquilo que você quer ouvir, ou melhor, aquilo que você precisa ouvir, e Deus vai fazer algumas coisas em sua vida. Quem sabe, abalando certos alicerces em você que precisam ser abertos, precisam ser abalados para que certas portas que estejam aprisionando você a coisas erradas, a conceitos errados, a ações erradas, a atitudes erradas, essas portas sejam abertas e você possa enxergar a luz de alguém que esteja ali andando, entendendo exatamente o que aconteceu, mas que você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, você verá. Que o Senhor assim abençoe. Ainda vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos esse momento. Quantas vezes nós passamos vendo um filme na TV, ou vendo um documentário, ou estudando. Mas aqui estamos, Senhor, para nos dedicarmos ao Senhor, nos dedicarmos à Tua Palavra. Aleluia, é um tempo preciosíssimo que o Senhor nos dá para estarmos em Tua presença.
Ó Deus eterno, faz com que esse tempo seja mais do que precioso para essas vidas também, como foi para mim, como foi para minha esposa, como foi para minha casa. Faz, Senhor, com que essa palavra frutifique, Senhor Deus, nessas vidas, nesses corações, nessas mentes, Senhor. Faz com que haja liberdade dessas pessoas, Pai querido, para que não sejam escravizadas, Senhor Deus, nem aprisionadas por nada daquilo, Senhor, que corresponde à Tua palavra. Na verdade, são mentiras, são conceitos errados e falsificados e ditos por aqueles que não têm comissionamento Teu, não têm autoridade Tua para falar, porque não lhe conhecem verdadeiramente. Liberta muitas, aleluia, muitas vidas, ó Deus. Faz com que muitas vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. Não para a minha vaidade, meu Deus, mas para Ti, Senhor. Porque eu agora estou aqui e daqui a 5 minutos posso não estar. Não serão as minhas ideias que serão propagadas como ideais, porque eu não tenho. Não são minhas ideias, mas são as coisas do Teu Espírito que o Senhor me deu para falar. E é a palavra da salvação que foi pregada por Jesus Cristo, inclusive com sua morte na cruz do Calvário e sua ressurreição. Isso não é um ideal, isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia. Eu posso perecer daqui a 5 minutos, mas a Tua palavra permanece, Senhor, e é a Tua palavra que é pregada, e é o Teu nome, aleluia, que é glorificado, e é o Teu nome, aleluia, que será glorificado, e a glória, Senhor, do Senhor vai encher a terra toda, o conhecimento do Senhor, da Tua glória, da Tua palavra, encherá toda a terra, a despeito de todos esses que dizem essas coisas. Não nos é lícito ouvir essas coisas, praticar essas coisas, não queremos isso. Aleluia. Abençoa, Senhor, e dá com que no nosso país haja liberdade para a pregação da Tua palavra e culto ao Senhor, para a glória, louvor e honra do Teu nome. E esta nação seja usada pelo Senhor para levar esta palavra de liberdade, esta palavra que trata não de liberdade meramente humana, mas da liberdade do pecado, da vida eterna em Cristo Jesus. Esta palavra seja pregada por missionários brasileiros, aqui no Brasil e fora do Brasil, para a honra e glória do Teu nome. Que assim seja, meu Deus, no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor assim os abençoe e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.